Paz do Senhor, meus irmãos. Vou compartilhar algo aqui rapidamente com vocês. Estava vendo uma postagem esses dias no Facebook, de uma ilustração que mostra a geração de ferro indo embora e a chamada, geração de cristal. A geração de ferro está indo embora para dar lugar à geração de cristal. E dentro dos comentários, sobre esse post, alguém disse que a geração de cristal hoje é o que é por causa da educação ou da criação que receberam da geração de ferro. Por isso há essa inversão de valores, por isso há essa realidade trágica, caótica na sociedade que nós vivemos. Foi o comentário que uma pessoa fez. E ainda chegou a dizer, que tem pais que, embora seja a verdade, uma parte da verdade, mas não é toda a verdade, tem pais que não sabem educar e por isso os filhos são o que são. E independente da idade. E a gente aprende uma coisa com a palavra de Deus, que pai e mãe é para ser honrado. Honrar pai e mãe para que se prolongue seus dias na terra. Honrar pai e mãe é mandamento, é princípio, é ordem. Não há lugar para questionamento, não há lugar para discussão, para debate. É para honrar pai e mãe. Seja a mãe desde uma meretriz até uma juíza, é para ser honrada, respeitada. O pai, seja um ladrão, um assassino, seja o que for, até mesmo alguém de patente alta na sociedade, é para ser honrado. Honrar pai e mãe é mandamento. Então não tem condição de eu desrespeitar, embora, eu já quero deixar algo aqui, que embora nós sejamos resultados da parte do meio que vivemos, somos em parte resultado do meio que vivemos e da criação ou até educação que recebemos, isso é válido até certa idade. Eu digo certa idade porque isso varia de pessoa para pessoa, mas até certa idade, e também existe a idade de maior, aqui pelas leis do nosso país, existe a idade de maior. Então, a partir de certa idade, você, eu, somos responsáveis pelas decisões que tomamos ou que deixamos de tomar. O meio pode influenciar na formação do meu caráter. Mas o que vai definir o meu caráter é a minha decisão. A educação que você recebeu, ela pode influenciar na formação da tua índole. Mas o que vai definir a tua índole é a decisão tua. É você que vai decidir se você vai ser simplesmente um resultado do meio que você vive ou do mau exemplo que você teve ou acha que teve dentro de casa. E às vezes tem mesmo, que infelizmente tem pais que deixam a desejar. Porém, exceção não anula a regra. Filhos devem temer, respeitar, obedecer e honrar pai e mãe. Apesar de alguns cometerem muitos erros, todos nós cometemos, a honra é mandamento. Então, a partir de certa idade, eu preciso assumir a culpa. Trazer para mim as responsabilidades. Não dá para eu dizer eu sou assim porque o meio me influenciou a ser. Eu fui criado em tal ambiente, em tal cultura, em tal lugar. Eu recebi tal ensinamento, tal educação. Não, a decisão é sua. É você que decide o que você vai ser daqui para frente. Quem você vai ser, qual comportamento. Comportamento revela caráter. Revela e define. Palavras revelam caráter. Comportamento define o tipo de gente que você é, o que você quer ser. Terceirizar a culpa, jogar a culpa no outro é atitude de menino, de criança, infantil. Procura uma criança, uma criança e chega para eles. Você fez isso, fulano? Ele vai dizer, não, foi o outro. O irmão vai dizer, foi o mais velho, foi fulano. Isso é atitude, é comportamento natural de criança. Transferir a culpa, terceirizar a culpa. Adulto assume a culpa e chama para si a responsabilidade. Adulto se posiciona diante da realidade. Não dá para eu dizer que a culpa de eu ser o que eu sou. E nós estamos falando de pessoas que têm as faculdades mentais chamadas de perfeitas. Não estamos falando de pessoas portadoras de necessidades especiais, principalmente mentais. Não estamos falando disso.
Estamos falando de pessoas que têm condições de se decidirem, de decidirem o que querem, o que vão fazer. É disso que nós estamos falando aqui e estamos sendo bem claros. Então, você precisa se posicionar e assumir. A responsabilidade do que você é ou do que você quer ser é sua. Essa decisão parte de você. Tem muita gente que é criado num ambiente de criminalidade, nem por isso se tornam cidadãos, se formam, decidem levar uma vida digna, honesta. O ambiente pode e deve te influenciar se for para melhor. E até isso é decisão sua, até isso é decisão nossa. Não adianta eu transferir para outro. Existem pessoas nessa visão de transferência de culpa que também, dentro ainda desse contexto, que culpam a Deus. Culpam a Deus pelas tragédias que acontecem no mundo, pelas calamidades. É mais fácil jogar a culpa no outro do que assumir. É mais fácil jogar, terceirizar, lançar em outro. Isso vai tirar dos meus ombros uma responsabilidade, um compromisso. Isso vai me aliviar, vai me fazer se sentir melhor jogar no outro. Aí a gente se pergunta, se uma pessoa, existem as leis de trânsito, se for dirigir, não beba. É crime. Dirigir embriagado é crime. Aí o cidadão desrespeita a lei, desrespeita as normas, vai para a rua, vai para o trânsito no volante, atropela crianças, atropela idosos, atropela adultos. De quem é a culpa? Por que eu tenho que dizer que a culpa é de Deus, se a culpa é de alguém que está desrespeitando as leis? De alguém que está desrespeitando as regras, as normas, os princípios? Por que transferir para Deus essa culpa da realidade trágica que nós vivemos? Não somente, eu só dei um exemplo aqui do motorista, porque as leis são desrespeitadas em vários setores. São leis familiares, leis da convivência, leis, enfim, são leis que são desrespeitadas. O pai de família enlouquece, enlouquece o modo de falar, né, entre aspas, agride a esposa, espanca os filhos, há uma tragédia. Quem é que está desrespeitando as leis? Quais são as normas a respeito da conduta, do comportamento familiar? Quais são as leis voltadas para isso? Quais são as leis, tanto princípios bíblicos como leis da Constituição, enfim, leis civis? Quem é que está desrespeitando? Quem é que está cometendo as tragédias, as loucuras? É Deus? Não, não é Deus. Deus deixou normas, princípios, valores, Deus deixou leis para serem seguidas e obedecidas, para que todos os seres humanos vivam de modo digno, honroso, para que todos sejam bem-sucedidos em diversas áreas da vida, não me refiro à questão financeira, para que todos possam viver de modo honrado. Deus deixou justamente para que o ser humano viva bem, Deus deixou. Mas quem é que desrespeita? Quem é que desrespeita as normas? Quem é que desrespeita essas leis? Vou até segurar aqui. Quem é que desrespeita essas leis? Então, quando essas leis são respeitadas, tragédias vão acontecer, porque o meu comportamento influencia diretamente na vida de segundos e terceiros, de quem está próximo de mim e às vezes até de quem está mais distante, depende do meu grau de influência, de poder. Minha atitude, minha decisão ou a minha não tomada de atitude, que já é uma decisão também, vai influenciar, vai repercutir na vida do outro. Isso é fato. Então, quando eu desrespeito normas, princípios, regras, tragédias vão acontecer na minha vida e na vida de mais alguém. Por que eu vou dizer que a culpa é de Deus? Só porque há fome no mundo. Crianças estão padecendo. A culpa é mesmo de Deus ou a culpa é nossa que infringimos leis, desrespeitamos leis? Aí depois viemos para as mídias sociais dizer que Deus é culpado. Se Deus realmente existisse, se Deus realmente fosse o Deus de amor, não existia tanta fome. Aí eu venho mostrando, transparecendo na mídia social que eu tenho preocupação com o sofrimento dos outros, quando na verdade eu não estou nem aí para isso. Porque se eu tivesse preocupado com o sofrimento de crianças, com a fome no mundo, eu não desrespeitava leis. Eu não desrespeitava normas, eu não desrespeitava princípios. Se eu estou desrespeitando e isso está afetando pessoas, está afetando o próximo, isso prova que eu não me preocupo com ninguém. E o que eu demonstro nas mídias sociais em público é hipocrisia, é mentira.
É engano. Estou querendo enganar quem? Porque o meu comportamento, a minha postura, o desrespeito às leis vai interferir diretamente na vida de outras pessoas. Não é culpa de Deus se tem tragédias acontecendo no mundo. Essa culpa é nossa. Essa culpa é minha e sua. Adultos se posicionam, assumem a culpa e chama a responsabilidade para si, não transfere para os outros. Precisamos nos posicionar, porque para mudar muita coisa, precisamos voltar a cumprir leis, normas, princípios. Precisamos voltar a muitas coisas nas nossas origens, muitos aspectos, melhor dizendo, das nossas origens, para que a sociedade se alinhe e se endireite. Nós precisamos ter uma preocupação legítima, verdadeira, com as tragédias que têm acontecido, vêm acontecendo. Precisamos. Mas para essa preocupação ser válida, precisamos estar posicionados e não chegar e apresentar uma mentira, um engano, só para querer transferir uma culpa que é nossa e jogar em alguém. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.